Olha só, e hoje aqui na STV nós temos a presença ilustre, a visita ilustre do Felipe Fogosi, que são 30 anos de carreira, Felipe. Esse ano, 2022, eu completo 30 anos de TV, né? Eu já tinha começado um pouco antes com teatro, né? Eu fazia comerciais, fazia teatro, mas televisão eu comecei em 92 na minissérie Sex Appeal. Você começou, você falou que começou antes. Começou com que idade, Felipe? Olha, eu fiz o curso de teatro com 15 anos, né? Na verdade, com 3 anos foi meu primeiro comercial. A minha mãe, ela era manequim, enfim, desfilou para o Clodovil, para o Denner, e muitas vezes aquela coisa, não tem como deixar o filho, eu levava, e aí às vezes um produtor via e falava, pô, não quer fazer um comercial, né? Quer dizer, para ela, né? Porque eu estava ali brincando, me divertindo. Então, meu primeiro comercial foi o lançamento do picolé de limão, da Que Bom, não sei se posso falar, mas enfim, e daí eu tinha 3 anos de idade. Mas era isso, né? Não tinha a menor ideia de que eu viria a ser ator profissional um dia, né? Mas ao longo da minha infância eu sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito de quadrinho, enfim, toda essa questão cultural, né? Já brincava de desenhar, de contar as minhas histórias. E com 15 anos foi quando eu falei, não, eu não quero mais só assistir, eu quero participar de algum jeito. E fui fazer teatro, um curso profissionalizante, né? O CLLN em São Paulo. E junto, né? Eu já comecei a fazer comerciais. Ela de novo. Puxa vida, não posso perder essa chance. Quem sabe se perguntar se ela foi bem na prova de biologia. Não, muito careta. Vou convidar pro cinema. E se ela já viu o filme? E se eu chegar pra ela e fizer... Oi, o que você tá comendo? Um laca. Posso experimentar? Claro. Gostoso. Pense numa coisa gostosa. Laca. E aí, aos 17 anos, foi que eu fiz um teste para o seriado, na minissérie Sex Appeal, eu passei e desde então venho trabalhado, né? São 30 anos. O foco principal sempre é isso, né? Para mim, teatro, televisão, eu sempre procurei entre uma novela e outra fazer teatro, né? A minha formação é no teatro, então eu tenho o mesmo número de novelas, eu tenho inclusive um pouco mais de peças que eu fiz, e cinema também, eu fiz faculdade de cinema, né? Eu procuro, ao longo dos anos, acabei até... sendo coprodutor, eu coproduzi já documentários, já seriados também, como coprodutor. Tem 7 anos que eu escrevo livros, né? Eu tenho feito, na verdade... HQs, que são roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinho adulto, né? Que basicamente a linguagem é a mesma, são, né, histórias, narrativas visualmente contadas. E agora eu estou muito feliz que... bom, tem um filme que está em cartaz chamado aqui na Baixada, não sei se está em cartaz, em que cidade está em cartaz, mas chamado Um Broto Legal, que estreou tem 3 semanas mais ou menos, conta a história da Celi Campelo, que foi a primeira roqueira do Brasil, né, a primeira popstar do Brasil, é um filme de época muito legal. Essa menininha é um fenômeno, 120 mil discos vendidos. Com vocês, Tony e Celi Campelo! Puxei o broto pra cá, virei o broto pra lá. A turma toda gritou rock and roll, e o rock continuou. Setembro agora deve sair setembro, eu acho, ainda não tem a data exata, um outro longa chamado Código Armagedon, que daí já é uma pegada aventura, é meio que um Código da Vinci, meio Indiana Jones, assim. Brasileiro, mas que a gente, né, tem cenas filmadas em Israel, no Egito, na Alemanha, assim, um filme muito legal. Mas, Felipe, e os seus livros? Você está falando de cinema, mas quando os seus HQs vai ter chance nas telas? Então, o primeiro, assim, vamos por partes, como diria o Jack Stripador, né? Eu fiz a faculdade de cinema, morei 2 anos nos Estados Unidos, lá em 2001, exatamente por essa vontade de contar as minhas histórias, né? Porque quando eu estou representando como ator, eu estou ajudando a contar a história de alguém, né? Do autor da novela, da peça, do filme, enfim. Mas eu sempre quis contar as minhas histórias. Então, o caminho que eu encontrei, porque cinema é muito caro, foi primeiro fazer os quadrinhos, que aí eu consigo produzir. Ainda é caro, mas assim, o cinema é muito mais caro. Então, desde 2015 que eu tenho lançado, né, já tenho 6 publicados, eu tenho uma trilogia de ficção científica, que é o Aurora, Caos e Ômega, e tem outros 3, um que é um drama do mundo que se passa no mundo do MMA, é uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, né, quem gostou do Cobra Kai, enfim, chama Knock Me Out,
conta inclusive um pouco da minha história, né, eu quis botar um pouco da história de ter sido estrangeiro, né, nos Estados Unidos, um pouco tá nessa história. Tem um chamado Um Outro Dia, que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura no ano de 2000, que fala sobre abuso, uso de droga, abuso sexual, lacração política. É uma história muito legal. Quem lê fala, poxa, devia separar didático, realmente é uma mensagem muito legal. E bem atual, né? Muito atual. E o sexto, chamado Comunhão, que aí é um suspense com terror psicológico, de aventura, que se passa aqui na Serra do Mar. Então eu sempre quis, são roteiros de cinema, que agora eu vou ter o primeiro, que não é um quadrinho, mas é um roteiro que eu escrevi, que vai ser diretamente, a gente vai filmar ele em agora setembro e outubro, chamado Rodeio Rock, que é uma comédia musical, que eu estou muito feliz, que vai ser o meu primeiro roteiro, né, filmado. E já estou negociando com algumas produtoras outros, aí sim, dos quadrinhos que eu já fiz, né, de virar, de adaptar. Então aí eu fecho o ciclo, né? Nasceu como roteiro de cinema, virou quadrinho, daí de quadrinho vira de novo um filme, né? A gente está criando aí cultura, eu fico muito feliz de poder, mesmo com quadrinho, né, formar muita gente que me conhece pela novela e nunca leu um quadrinho, não é? E acha que o quadrinho é só infantil e de repente entra em contato comigo pelas redes sociais, né, compra comigo, eu mando com autógrafo e tudo, e a pessoa depois me escreve e fala assim, nossa, né, que legal, eu nunca imaginei que quadrinho fosse ser tão legal assim. Adultos, né, falam assim, olha, eu chorei, ri, me emocionei. Por quê? Porque é igual a um filme, né? Você não, né, não é uma mídia que você, vamos dizer, é tão imersiva quanto um filme, quanto uma novela, enfim, você vai se divertir, às vezes mais ainda, porque quem dita o ritmo é o leitor, né? Você relê. Então, assim, eu sempre levanto a questão do quadrinho, que às vezes, com outras mídias, o pessoal não lembra muito, mas, assim, muito do que você está assistindo hoje no cinema e na TV era quadrinhos, seriados, né, filmes. Então, assim, é um veículo incrível para você contar histórias. Você faz participações, a última agora, se eu não falha a minha memória, foi em Aventuras de Poliana, né? Você fez uma última participação agora. Te acompanho bem. Tem alguma novela, alguma série que seja a sua preferida, tirando Malhação? Tem alguma que... Porque Malhação é o início de tudo, né? Apesar que para você não foi o início de tudo. Mas tem alguma que você tenha saudades, que você goste mais? Olha... são tantas, né, que às vezes você gosta por causa do personagem, por causa do grupo, né, do elenco, do diretor, enfim. Então, eu vou citar as que talvez o pessoal lembre mais, que obviamente são muito queridas, né? Então, quando é um Aleph, eu sei que a mãe era fã, a mãe e o pai eram fã da novela, né? Então, assim, é uma novela que marcou muito essa geração dos anos 90. Aí, nos anos 2000, já tem uma outra geração que foi a trilogia dos Mutantes. Eu ia falar disso agora. Cara, os Mutantes que você que é envolvido com HQ, foi uma inovação na teledramaturgia, né? Como que foi que fazia os Mutantes? Foi muito divertido para mim, como nerd, né? No fundo, eu sou um nerd, né? Então, eu falo que, né, de novo, no Brasil... São poucas, né, as novelas que têm essa pegada de cultura pop, de herói, de efeito especial. Então, eu fiz duas, né? Eu fiz Olho no Olho e fiz Os Mutantes com essa característica, né, de... Olho por Olho era do Thiago também, não, né? Não, era do Antônio Calmon, e o Thiago, ele foi colaborador na época, né? E daí, Os Mutantes, ele virou o autor principal. Você virou vampira? Preciso de sangue, Beto. Eu tô com muita fome. Há dias que eu não me alimento com medo de machucar alguém, mas eu não aguento mais. Sinto muito. Parada aí, você. Se tentar morder, eu atiro. Não. Ninguém atira, ninguém tem hora pra atirar. A Isis foi contaminada. Ela tá doente, tá precisando de socorro. E depois, vamos dizer, então assim, já vamos pegar gerações diferentes, né? Anos 90, anos 2000, e daí, no 2010, vamos dizer assim, eu fiz Chiquititas, que marcou uma outra geração, né? E que agora, inclusive, está em streaming, né? E a garotada pode ver. Solta as duas agora! Chama a polícia, Chico! Salva a gente, Geraldo. Você tem certeza que você quer ir até ele? Tenho, me larga. Vou te falar quem é esse homem. Ele é o seu pai.
Então agora se perpetua no ar, assim, Chiquititas, né? Porque a gente um looping. a gente fez ela em 2016, se não me engano. 2015. 2015 e até hoje, né, tá lá, tá entre os mais vistos do Netflix e tal. Então é muito engraçado, porque às vezes eu vou no supermercado, daí tem a mãe que é fã da época do Olho no Olho e tem a filha que é fã por causa do Chiquititas. Isso porque foi uma participação, né? A Chiquititas foi uma participação, né? Eu entrei no meio da novela e fiquei até o final, né? Que é o pai da Bia, que era uma das meninas mais... uma das Chiquititas mais preferidas, vamos dizer assim, né? Então foi um papel importante ali, foi muito bacana. Eu mesmo, quando me convidaram, eu nem imaginava, assim, a repercussão das Chiquititas, né? Como era um fenômeno de audiência, assim, né? Então, para mim foi muito legal ter participado, exatamente porque eu acho que o ator, né? A gente precisa comunicar, né, se apresentar para novas gerações, porque, de novo, uma menininha de 8, 10 anos não viu Os Mutantes, não viu Olho no Olho, então ela está te vendo pela primeira vez, então é um novo público que você está formando, né? E agora a última, mais recente, foi a Aventuras de Poliana, que terminou em 2020, né? Ai, eu nem acredito que você tá me trazendo pra escola. Não é? Ficou tão espantada que até o cabelo alisou. Cala a boca, Gael. Yasmin, por que esse pano na cabeça? Benício, hoje as Reese's vão arrasar. Quem? Não te interessa. Isso, eu fico feliz de saber também na tua carreira de sucesso, né? Que os anos passam, o importante é a gente se manter, né? Não é só começar, mas a gente se manter e criar realmente uma carreira e deixar aí um legado, assim. E um grande abraço para todo mundo aí. Quem quiser, né? Eu falei dos quadrinhos. Quem tiver curiosidade, entra no meu Insta, manda uma mensagem que a gente conversa e vocês vão receber aí com todo carinho uma dedicatória, tá bom?